a gente, nosso grupo é composto por eu, Gabriela Zambon, a Gabriela Marques, o Danilo e o Pedro Henrique. Nosso grupo vai falar um pouco sobre a amebíase e continua aí com a explicação. Eu vou dar uma introdução sobre o que é a amebíase. A amebíase ela é uma doença parasitária causada pelo protozoário ameboide. Ela é uma doença infecciosa que pode afetar pessoas de todas as idades. Seu nome científico é Etamoeba histolytica. Ela é muito comum em países tropicais e em desenvolvimento. Pesquisas apontam que cerca de 10% da população mundial esteja ou já foi infectada pela Etamoeba histolytica, de 40 a 50 milhões de infectados, e teve um número de 40 a 70 mil mortes pela doença. Seu ciclo biológico começa com a ingestão dos cistos do parasita por meio da alimentação ou água contaminada, onde o cisto amadurece dentro do corpo da pessoa e gera os trozóitos que migram para o intestino grosso, onde eles se reproduzem por fissão binária ou bipartição. Os trozófitos atravessam a parede do intestino grosso, invadindo a mucosa intestinal, onde eles entram em contato com a corrente sanguínea e atracam outros órgãos como o fígado, os pulmões e o cérebro. Logo depois disso, eles se transformam em cistos de novo e saem por meio das fezes e assim continuam seu ciclo. Bom, a transmissão dessa doença está ligada basicamente à contaminação pelas fezes, né? Que a pessoa entra em contato, encosta ou alguma coisa assim com as fezes contaminadas e adquire a doença. Mas ela também está ligada à qualidade da água. Durante a qualidade da água, ela pode ser contaminada de forma direta, que é pela ingestão da água contaminada, e também por uma forma indireta, que é quando a água contaminada é utilizada para irrigar algum tipo de plantação, e aí a pessoa consome essa plantação com a água que estava contaminada. Os bebês e as crianças, elas são mais tendentes a ter a doença. Eu acredito que seja pela imunidade mais baixa, e o seu protozoário ele é considerado muito resistente, né? Porque ele pode sobreviver de 20 horas a até 30 dias, a depender do meio que ele se encontra, as fezes frescas ou água e laticínios. Para vocês um pouco dos fatores de risco. Algum deles é a baixa imunidade, o estresse em excesso, a má alimentação, o alcoolismo e cigarro. Tem também o câncer e a desnutrição, idade infantil ou idade avançada, ingestão de alimentos ou crus ou mal cozidos, gravidez. Uma viagem recente é uma região que não dispõe de boas condições sanitárias, má higienização das mãos também, o uso de corticoide para inibir o sistema imunológico e também manter relações sexuais sem proteção. Vou falar um pouco dos sintomas. A diarreia, a dor abdominal, febre, cólica, vômito e a perda de peso. Úlceras no intestino e no fígado, abscessos hepáticos, peritonite, que é uma inflamação no revestimento abdominal, febres com muco e sangue, que pode ser chamado também de desinteria, abdômen dolorido ao toque e também a anemia. Eu vou falar sobre o diagnóstico da amebíase. Como diagnóstico da amebíase, nós temos exames que podem ser realizados e os três mais comuns são exame de fezes, exame de sangue e a biópsia intestinal. O mais utilizado é o exame de fezes, que nele é coletadas as fezes do paciente e ele busca a presença de antígenos que que o organismo produz na presença da enfermidade. Já o segundo é o exame de sangue, que se caso o exame de fezes não encontrar nada, é feito o exame de sangue. E aí, nele busca a presença de antígenos contra a amebíase, contra o parasita da amebíase. E, no caso mais raro, é feito a biópsia intestinal, que é em último caso, geralmente é em último caso que se faz, e é quando nem o exame de fezes e nem o exame de sangue indicam certamente a doença. E aí nele é retirado um pedaço do tecido do intestino e é realizada a biópsia. Então, eu vou falar um pouco sobre o tratamento que nós podemos ter para não ter amebíase. O tratamento é basicamente de medicamentos, que existem medicamentos específicos para o tratamento de amebíase. A gente pode evitar o consumo de alimentos mal lavados e evitar o consumo de água maltratada
hidratada. Podemos ter uma boa higiene pessoal e também lavar as mãos com frequência, que é muito importante. Então, a campanha do SUS que nós fizemos sobre a amebíase, a gente vai falar um pouco sobre o que é a amebíase, o tratamento que nós temos que ter com a amebíase, se a gente contrair a doença, e alguns sintomas presentes quando infectado. Então, o que é a amebíase? A amebíase, também chamada de disenteria amebiana ou disenteria amébica, é uma doença parasitária causada pelo protozoário Entamoeba histolítica. E esse diagnóstico da doença ela pode ser feito por exame de fezes, endoscopia, proctoscopia ou tomografia computadorizada. A transmissão dela, existem vários tipos de transmissão, que alguns deles são água não tratada, alimentos mal lavados, má higiene pessoal, vegetais cultivados em áreas com saneamento precário e frutos do mar crus ou mal cozidos. A transfusão de sangue ou seringas compartilhadas, a transfusão de sangue contaminado, e a falta de saneamento básico e as precariedades de higiene. Também pode ser a contaminação fecal oral, que é quando as fezes humanas infectadas entram em contato com a boca de uma pessoa saudável. Como sintomas, nós temos a febre, dor abdominal, cólica, diarreia e, muitos dos casos, as pessoas são assintomáticas. 80% dos casos de amebíase, as pessoas são assintomáticas. E aí a gente colocou também, caso algum desses sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima. E a gente colocou a logo ali do SUS para você procurar a unidade de saúde mais próxima de você. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada!